Olá a todos, eu me chamo Bruna e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho da minha vida profissional e financeira, ao qual o Senhor me abençoou, fez com que eu tivesse a bênção de entrar na aviação e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada para chegar aonde eu cheguei. Mas antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que é muito importante na nossa caminhada com o Senhor. Em Provérbios está escrito que consagre ao Senhor seus planos e eles darão certo. Pois bem, assim eu começo meu testemunho com vocês. Desde pequenininha, eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, sempre tive vontade de viajar, até mesmo já tive vontade de morar fora. Então eu comecei a estudar inglês, sem saber que um dia isso poderia me ser útil. Na época, eu achava que eu iria morar fora, ter experiência de morar fora, mas muitas das vezes a gente planeja uma coisa, mas o Senhor tem algo muito melhor para nós. Então, eu já tive muitos desafios na minha vida profissional. Eu não me acertava muito bem na vida profissional e eu já passei por um deserto nessa área. E a gente sabe que na caminhada com o Senhor, muitas das vezes, Ele vai permitindo certas situações, mas essas situações vão nos gerando um crescimento na caminhada com o Senhor, vai nos ensinando na nossa caminhada, né? E não foi diferente comigo. E eu passei por um deserto na vida profissional e na vida financeira. Eu venho de uma família humilde. Os meus pais não tinham condições de pagar curso de inglês, não tinham condições de pagar faculdade, nem nada, né? Então, eu comecei a estudar inglês por conta própria. E, lógico, foi inglês de escola pública também, o que ajudou bastante, assistindo filmes legendados, séries e tudo, isso me ajudou muito. Mas, embora os meus pais não tinham condições, de pagar curso de inglês, faculdade, nem nada, mas ainda assim eu sonhava grande. Eu não perdi as esperanças de poder ter minha vida transformada e, consequentemente, também poder transformar a vida da minha família, né? E assim começou a minha caminhada, né? Entrando, saindo de emprego, não me acertava bem. Muitos empregos eu trabalhava porque precisava realmente trabalhar, porque eu tinha que ajudar em casa. Mas essas experiências foram muito enriquecedoras porque me prepararam para estar onde eu cheguei. E muitas vezes a nossa caminhada com o Senhor no deserto, Ele vai nos preparando, vai nos moldando, vai fazendo com que a gente ganhe experiência, vai com que a gente vai amadurecendo diante dos desafios, né? Para nos colocar nos propósitos dele, no caminho dele. E com isso a gente possa até mesmo compartilhar mesmo as nossas experiências, os nossos testemunhos, assim como eu estou fazendo com vocês hoje. Então, eu lembro que em 2014 eu trabalhei para uma ação da Budweiser para a Copa do Mundo. E eu fui selecionada para trabalhar no aeroporto internacional de Confins, porque eu sou de Belo Horizonte. E aí, eu lembro que na época eu já era fascinada com a aviação, porém eu nunca imaginaria que um dia eu poderia me tornar comissária de bordo, porque eu achava que era algo completamente fora da minha realidade. Eu achava que somente quem tinha dinheiro, só pessoas de famílias bem estruturadas financeiramente, que poderiam pagar um curso de comissária. Mal sabia ela que não era assim, né? Então, eu trabalhando lá no aeroporto, eu lembro que eu estava sempre em contato. Além que eu tinha o contato com os passageiros, eu tinha muito contato com as tripulações. E eu trabalhava na área internacional. E eu vi as tripulações, de outros países, porque haviam vários voos para cá, para lá, por causa da Copa do Mundo, muitos voos que normalmente não pousam lá em Confins, essas companhias aéreas pousavam lá por causa da Copa. E eu via os uniformes, eu via os comissários, assim, com as malinhas, eu falava, nossa, que lindo, eu chegava a perguntar algumas coisas para eles e tal.
Mas ainda assim eu ainda acreditava que era algo completamente fora da minha realidade. Terminei a ação, né, segui minha vida, e naquele mesmo ano eu prestei o vestibular. E eu estava prestando vestibular porque eu queria tentar relações internacionais. Consegui, passei, graças a Deus, entrei na aula, fiquei um tempo estudando. Nunca eu esqueço desse dia onde eu estava na aula de Direito Internacional. Eu lembro que eu estava distante, eu estava fisicamente presente, porém eu estava distante, estava longe. Eu lembro que na minha mente, no meu pensamento, eu orei ao Senhor, falei: Pai, é esse o caminho que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer para mim? Me mostra qual que é a tua vontade. Como aquele versículo, né? Consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. E orar, realmente pedir ao Senhor, além de consagrar os nossos planos, é pedir ao Senhor que Ele nos mostre qual que é a vontade dEle, qual que é o plano dEle na nossa vida. Embora essa oração muitas das vezes doa, mas é uma oração desprendida, onde a gente está colocando a nossa total confiança no Senhor. E Ele se agrada muito disso. Eu lembro que isso foi mais ou menos em março, abril de 2015. E nessa mesma época, o governo federal, a Dilma era presidente na época, ela cortou milhões de verba para o FIES. E eu fui uma das pessoas que não puderam ser contempladas com o FIES. Nisso aí eu já estava vendo a mão do Senhor já agindo em prol daquela oração que eu fiz, né? Tranquei a faculdade. Acabou que nessa época eu fiquei desempregada. Eu trabalhava no escritório de advocacia e eu lembro que foi um baque para mim porque eu não esperava. Mas o Senhor, embora algumas coisas, né, a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que nele esperam, para aqueles que esperam no Senhor. Embora aquela situação não estava aparentemente positiva aos meus olhos, mas ali já estava tendo um mover do Senhor trabalhando dentro daquela oração que eu fiz a Ele. Então eu, desempregada, eu continuei, intensifiquei as minhas orações. Eu falei: Senhor, agora realmente eu preciso que o Senhor me mostre a tua vontade, o que eu devo fazer. O Senhor sabe que eu já batalhei muito na minha vida profissional, que eu já procurei muito me estabelecer nessa área, mas eu preciso que o Senhor me mostre o que eu preciso fazer para a minha vida, para que a minha vida seja transformada. E não muito tempo depois, Ele colocou intensamente no meu coração a palavra comissário de bordo, aviação. E aí eu comecei a pesquisar profundamente sobre aviação, sobre como era a vida de comissário, como que eu poderia começar, o que eu precisaria fazer para poder entrar na aviação. E aí eu comecei a pesquisar sobre os cursos. Na época, tinham duas escolas, ainda tem duas escolas lá em BH. Uma era mais tradicional e a outra, onde eu estudei, era uma escola que tinha menos tempo no mercado, porém uma escola muito bem estruturada. E aí eu lembro que eu fui nas duas, visitei as duas, e essa escola que era menos conhecida, que era mais nova no mercado, eu nunca tinha ouvido falar nela. Eu lembro que eu estava no Facebook e de repente apareceu um anúncio para mim dessa escola. E aí eu falei assim: olha, eu vou fazer uma visita lá. E nessa época, eu tinha começado a trabalhar numa loja. E aí ia estar tudo muito pertinho. E aí eu fui, fiz a visita e eu senti muito no coração, já era o Espírito Santo falando, que era para eu estudar naquela escola. Ponto. Fiz as inscrições. Eu lembro que na época minha irmã me emprestou dinheiro para que eu pagasse à vista, para que, né, à vista o valor ia ser mais em conta. E eu estava começando a trabalhar. Este emprego, inclusive, quando a gente entrega os nossos caminhos, os nossos planos ao Senhor, o Senhor é um Deus muito organizado, é um Deus de ordem e é um Deus de estratégias também. Eu lembro que o Senhor me deu a estratégia de... Eu achava que era eu, mas depois o Espírito Santo falou: filha, fui eu. Eu lembro que ele falou assim, ele colocou no meu coração o seguinte propósito: de permitir de entrar num emprego onde eu não gostava muito, porque assim, eu já tinha trabalhado como vendedora, mas não era algo que eu gostava. Mas eu falei: Senhor, eu permito, se for da tua vontade, o Senhor abriu a porta na área de vendas, ao qual o Senhor sabe que eu não gosto, e nesse propósito o Senhor vai trabalhar em mim
e o Senhor vai me colocar na aviação, que é a propósito do Senhor. E nesse momento o Senhor vai tratar comigo, o Senhor vai me moldar para que eu consiga atingir o objetivo, este objetivo. E assim aconteceu. Entrei nessa loja, começou, tal, passei momentos muito desafiadores, que a gerente lá era muito exigente, questão de resultados, metas. E eu lembro que nessa época eu comentava com as pessoas que eu estava fazendo curso, justamente só porque eu estava saindo do curso, eu fazia o curso de manhã e ia para a loja, que era bem próximo, era bem ali no centro de Belo Horizonte. E neste curso eu tinha um uniforme, então assim, eles me viam chegando na loja com uniforme, então acabou que eu contei para eles justamente por causa disso. Mas não era algo que eu queria compartilhar, eu queria que realmente isso fosse mais sigiloso, né? Até porque não dá pra gente compartilhar os nossos planos, os nossos projetos com todo mundo. A gente sabe que a inveja é algo real e a gente deve proteger a nossa vida disso. Então, as pessoas, né, gerentes, o pessoal comentava: ai, Bruna, você não vai conseguir, porque você já tá velha. Na época eu tinha 29 anos. Ai, você já tá velha. Ai, porque eles só contratam meninas novas. Desiste, volta pra faculdade, vem crescer aqui, você pode virar supervisora, gerente. E eu só falava: ok, não vou desistir, me aguarde. Eu só falava assim: me aguarde. Mas isso não me desmotivava, pelo contrário, nessa época eu era muito ousada. Eu era muito ousada. E eu falava assim: eu vou calar a boca desse povo, eu vou calar a boca desse povo. Nessa época ainda não era lá tão convertida, não estava tão firme nos caminhos do Senhor, mas ainda assim eu ainda orava, ainda, né? E ainda assim o Senhor me conduzia, mesmo eu não estando totalmente posicionada nele, mesmo assim a misericórdia, a graça dele me alcançaram, né? O Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Então, segui trabalhando e fazendo curso. O curso durou mais ou menos em volta aí de uns 4 ou 5 meses. Foi maravilhosa a experiência. Me formei, fiz a prova da ANAC. E eu lembro que nessa época, quando eu me formei, foi no final de 2015. Eu lembro que no ano de 2016 teve uma crise muito grande no Brasil. E as companhias aéreas pararam de contratar, eles congelaram as contratações. Isso para mim foi meio que desmotivador, porque eu estava com muita vontade, eu estava crendo que logo eu ia conseguir entrar na aviação. E não foi bem assim, né? Mas, ainda assim, o Senhor não me deixou fazer com que eu não cresce. E Ele colocou no meu coração: se prepara, tira este tempo para se preparar. Então, neste meio tempo, eu fiz curso preparatório para entrevistas em companhias aéreas. E esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Foi um curso muito bem proveitoso e fiz ele com muita dedicação. E foi um investimento na minha vida, na verdade, né? Tudo que a gente faz em prol dos nossos planos não é nem um gasto, é um investimento. Embora não tinha esse dinheiro, tive que parcelar em suaves prestações. Mas ainda assim, investi com muito carinho, né? E valeu muito a pena. No final de 2016, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o diretor dessa escola, que ele é comandante na Azul. A esposa dele já foi comissária, tudo. E eu entrei em contato com ele e perguntei, né, se eu poderia deixar o meu currículo com ele, porque quando, né, voltassem as contratações, eu já estava ali com a fé muito firme, né? E eu falei com ele: posso te enviar o meu currículo, caso quando as contratações voltarem, se você puder me indicar, eu te agradeço. E assim eu fiz. Só que eu não esperava que fosse algo que eu fosse chamada brevemente, logo. Eu lembro que em janeiro de 2017 eu estava saindo da loja, eu trabalhava em shopping nessa época.
E eu lembro que era mais ou menos umas 8h pouca da noite. Eu nem imaginava que o RH da empresa onde eu trabalho pudesse ligar depois do horário, que é como um horário de expediente. Aí eu pensei, que número é esse? Aí eu falei assim, eu vou atender. Porque eu não costumo atender números que não estão salvos na minha agenda. Mas como eu estava entregando o currículo, eu falei assim, bom, vou atender. E o número com DDD 11, atendi. Na hora que a pessoa ligou, atendeu, na hora que eu atendi a pessoa falou assim, oi Bruna, tudo bem? Aqui é fulana do RH tal, da empresa tal. Tô ligando para saber se você gostaria de fazer uma entrevista para participar do processo seletivo conosco. Gente, eu comecei a tremer. Eu lembro que o metrô chegou na hora, eu mal consegui entrar no vagão, de tanto que eu tava tremendo. E eu lembro que nesse dia era no dia 23 de janeiro de 2017. Nunca esqueço essas datas. E ela falou assim, você gostaria de participar? Eu falei assim, mas é claro. É claro que eu gostaria. E ela tá assim, ela rindo do outro lado, que ela percebeu o nervosismo. E aí ela disse, ok, você pode vir no dia 31 de janeiro fazer a primeira parte do processo seletivo. Eu falei assim, claro, estarei lá com certeza. Eu não sabia como que eu ia fazer, se eu ia conseguir a folga, mas uma coisa eu pensei, eu não vou perder essa oportunidade. E comecei a orar ao Senhor, falei assim, Senhor, amacia o coração da gerente para conseguir uma folga, para eu poder fazer esse processo seletivo, e orando, graças a Deus consegui a folga. Não falei para ninguém, só precisava realmente de uma folga para algo muito urgente. Ela, ok, liberou, fiz a primeira parte do processo. E eu sempre fui uma pessoa muito insegura, no sentido de não acreditar nas minhas próprias capacidades, né? Embora o Senhor fala que sem mim nada podeis fazer, mas tem pessoas que ainda, né, sentem confiantes, sentem que foram bem em algum teste, em algo. Eu nunca fui essa pessoa, né? E eu lembro que eu falei assim, Jesus, eu acho que eu não vou passar. Eu não falei nada, eu só pensei, falei assim, Jesus, eu acho que eu não vou passar, porque sempre aquela insegurança, né? Quando eu recebi o e-mail me convidando para a segunda fase do processo seletivo, eu falei, Jesus Cristo, Pai amado, e agora, Senhor? Fui lá e fiz a segunda parte do processo seletivo. Aí nós que estávamos ali, que participamos do processo da segunda fase, a gente fez um grupo no WhatsApp para a gente manter informado sobre, né, as aprovações ou não. E eles falaram, aos aprovados a gente vai entrar em contato via ligação, e os que não foram aprovados a gente vai mandar um e-mail agradecendo a participação, mas falando que não foram aprovados. E pediram pra gente esperar 30 dias por causa do exame toxicológico, porque eles enviavam esse exame na época para os Estados Unidos, então demorava um tempo a mais. E aí foram os 30 dias mais desafiadores da minha vida. Assim, a ansiedade foi a mil. A palavra do Senhor fala que a gente não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Mas mesmo assim, era algo muito importante. Eu estava diante de uma oportunidade que ia mudar a minha vida, de algo realmente que eu queria muito. E aí, foi chegando a data limite. Eu lembro que eu estava atendendo na loja, de repente, de manhã, o pessoal começou a mandar mensagem no WhatsApp falando, gente, pessoal já está começando a ligar, o número final é tal, fiquem alertas. Nisso aí, meu coração já começou a acelerar. Eu falei assim, Jesus. E eu lembro que eu recebi a ligação, porém eu estava atendendo, eu não vi a ligação, porque eu estava com o celular no mudo. Eu tinha tirado o som, né, porque eu estava na loja. Eu pensei, meu Deus, eu perdi a oportunidade, eu não acredito que eu cheguei tão perto para não conseguir essa oportunidade por causa de uma ligação que eu não atendi. Jesus, faz eles ligarem de novo, Pai, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu estava atendendo e de repente o celular tocou de novo, era o mesmo número. Eu simplesmente pedi para o cliente, uma licencinha, por favor, que eu preciso muito atender essa chamada. Saí da loja porque ninguém sabia que eu estava fazendo o processo seletivo. E eu atendi. Era a mesma moça que tinha me ligado para convidar para participar do processo seletivo. Ela falou assim, você é Bruna? E falou meu nome completo. Eu falei, sim. Ela, olha, tô te ligando para te dar os parabéns, você passou no processo seletivo e eu gostaria de saber, né, se você quer ir adiante, se você quer entrar na nossa empresa e tal. Eu falei assim, claro, nossa, eu tô muito feliz. Eu falei com ela, você tem certeza que você tá ligando pra Bruna certo?
Aí ela começou a rir, eu falei assim, não, que vai que, né? Ela, não, né? Falou meu nome todo de novo. Eu falei assim, nossa, que bênção. Eu lembro que eu comecei a chorar muito lá a parte de fora do shopping, da loja que eu estava, assim. Eu lembro que eu sentei, assim, fui escorregando na parede, assim, porque eu não acreditava que eu estava, naquele dia, no dia 16 de março de 2017, o Senhor estava mudando a minha vida completamente. E eu fiquei algum tempo ali processando aquela informação, porque eu não estava acostumada com tantas boas notícias, com tantas boas novas depois de ter tido uma vida bem desafiadora. E eu lembro que eu ainda continuei trabalhando nessa loja para encerrar o mês, pedi as contas e comecei no dia 3 de abril de 2017. E desde então, o Senhor transformou completamente a minha vida. E hoje eu vivo, assim, o extraordinário de Deus, porque eu nunca imaginei que eu fosse viver tudo o que eu estou vivendo hoje. Eu lembro que antes de eu ter tido essa oportunidade, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, porém o visto não foi aprovado. Isso foi um baque na minha vida, porque era uma oportunidade muito boa e eu tinha muita vontade de morar fora do país. E eu lembro que quando o visto não foi aprovado, eu falei, Senhor, eu não sei os propósitos do Senhor na minha vida, mas já que o Senhor não permitiu, me dá uma profissão onde eu possa viajar, conhecer lugares novos, pessoas novas, estar em lugares diferentes. O Senhor sabe que eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar entre pessoas, eu gosto muito de servir. E eu nunca imaginaria na minha vida, nem nos meus mais doces sonhos, que o Senhor escolheria a aviação para mim. Como eu disse, eu não achava que era algo possível dentro da minha realidade, né? Vindo de uma família humilde, com recursos completamente limitados. E ainda assim o Senhor foi muito bom para mim, tem sido muito bom para mim. E eu lembro que quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, no bairro onde eu morava, eles tinham construído um prédio com apartamentos muito bonitos. E o apartamento tinha varanda, tinha o chão com piso laminado, claro, sabe? E eu, nossa, Senhor, eu queria tanto morar num apartamento assim, deve ser tão legal, sabe? Eu morava num lugar mais humilde, num apartamento mais simples, mais humilde. E há pouco tempo o Senhor falou assim, lembra, filha, daquele seu sonho de morar num apartamento assim, assim, assado? E hoje eu moro nesse apartamento. Não é em Belo Horizonte mais, mas hoje eu estou vivendo tudo aquilo que um dia o Senhor colocou no meu coração, porque o Senhor coloca os sonhos dele também nos nossos corações, né? Ele nos faz sonhar também os sonhos dele. E hoje a vida da minha família também melhorou muito. O meu pai, ele, né, viaja muito de avião, e se não fosse a aviação, se não fosse o Senhor através da aviação de ter nos abençoado, eu não sei se isso seria possível, sabe? E ver meu pai, ver minha família viajando, eu lembro que eu sonhei muito em fazer uma viagem em família, em levar minha família para a Europa. E este ano o Senhor nos abençoou, né? De irmos para a Europa. Viajamos, eu, minha irmã, meu pai, meu cunhado. A minha mãe, o Senhor já a levou. E eu sei que se ela estivesse aqui, ela ficaria muito feliz. Eu tenho certeza que ela está muito feliz em ver a família dela bem e feliz também. E hoje eu vivo a bondade do Senhor. Eu vivo coisas que eu nunca imaginei que viveria. E só para compartilhar com vocês também um outro detalhe, a minha mãe trabalhava numa casa onde ela cuidava de uma idosa.
Minha mãe era enfermeira e ela ficou muitos anos trabalhando para essa família. Eles eram pessoas de muitas posses. E eu lembro que todos os anos eles iam para a Europa e quando eles voltavam para o Brasil, eles traziam presentes para a gente. Mesmo eu e minha irmã não sendo da família, mas eles nos tratavam como se fôssemos da família. E eu lembro que eu falava assim, um dia serei eu, aquela que vai para a Europa, aquela que vai para o exterior e vou trazer presentes, trazer chocolates, lembrancinhas do exterior. E hoje eu sou essa pessoa, com a graça do Senhor Jesus. E o Senhor colocou no meu coração depois de um tempo, né? Já faz 8 anos e meio que eu trabalho na aviação, mas eu passei por processos com o Senhor. E depois que a gente vai sendo aprovado nesses processos, o Senhor nos convida para compartilhar da nossa vida, dos nossos testemunhos com as pessoas, para que o nome dele possa ser honrado e glorificado. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo também. Não vai parar por aqui, mas eu gostaria realmente de poder compartilhar com você o que o Senhor tem feito na minha vida, não só na profissional, financeira, mas nas outras áreas também. E se esse vídeo foi edificante para a tua vida, compartilhe esse vídeo. Se você quiser deixar o seu like, fiquem à vontade. Se porventura você sentiu no coração, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que tem orado, que tem buscado ao Senhor por uma transformação de vida na área profissional, na financeira, que é muito importante também, né? E compartilhe esse vídeo com quem você sentir no coração. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito a sua vida e a vida da pessoa que precisa receber, que precisa ouvir esse testemunho. E que esse testemunho venha para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe. Até a próxima, se o Senhor quiser.